Boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos a prefeito de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedece à ordem de gravação. E hoje a gente recebe o candidato do PT, Douglas Martins. Tudo bem, Douglas? Seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Vamos começar a falar sobre um assunto importante, meio ambiente. Acho que é um assunto que precisa de uma atenção especial, né? A gente fala muito sobre a questão da destinação final do lixo. Já se sabe que o Sítio das Neves tem um esgotamento, se aproxima de um esgotamento nos próximos anos e a possível instalação de uma usina de incineração pode ser uma das opções, é algo que vem sendo discutido atualmente. Como é que o senhor vê, qual seria a melhor opção para o lixo em Santos? Certamente não é essa, né, da usina de incineração. Primeiro porque ela envolve riscos de lançamento de particulados poluentes no ar. Há um debate na cidade sobre isso, com especialistas apontando esse risco. Além disso, ela também pode comprometer o lençol freático na região onde ela se encontra. A Sabesp tem planos para a instalação de uma estrutura ali, né, de abastecimento de água para Guarujá. E os especialistas também denunciam a possibilidade de risco de contaminação desse lençol freático. Então esse não é exatamente um recurso ou uma alternativa apropriada. Há outras. E a gente, no meu entender, precisa considerá-las seriamente. Agora que a gente tem um problema de destinação de lixo, a gente tem, né? Qual seria então uma solução? Bom, há a hipótese dos biodigestores. Houve uma falha, né, e uma falha do poder público, da atual administração, no procedimento, inclusive, dessa pauta, porque a legislação que trata da eliminação de resíduos sólidos, que é disso que nós estamos falando, né, ela tem uma importante orientação, né, para a educação ambiental da população. Nós não vamos resolver esse problema sem isso. E isso compete ao poder público, era um procedimento que teria de vir antes. O que não quer dizer que não deva vir ainda. Aliás, ele deve vir urgentemente. Então, a alternativa que passa, inclusive, por um parque, né, de biodigestores, nós não vamos escapar disso, né? Quanto mais o lixo viaja, mais a sociedade é punida e menos eficiência você tem, comprovadamente, isso o mundo inteiro, né, já demonstra, e nos países onde isso é mais estruturado, tanto nos Estados Unidos como nos países da Europa, essa é a questão, é o ponto de inflexão disso, né? E nós vamos ter que fazer isso aqui, se a gente quiser dar alguma solução civilizatória. Veja, tem um problema a mais aí. A usina se localiza no território de Santos, mas ela vai funcionar queimando lixo de 7 das 9 cidades da Baixada, se ela fosse funcionar. Então ela passa a ser um problema metropolitano. Sim. Então, tanto o alcance, o perfil dessa solução é inadequado, totalmente inadequado, quanto socialmente prejudicial. Então, numa eventual administração comprometida, né, tanto com a saúde ambiental quanto com a própria educação ambiental, essa mudança de rota tem que acontecer. E também eu gostaria de registrar que lixo e transporte é tradicionalmente, né, uma área de contratos onde o poder público acaba submetido, né? Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem uma empresa na coleta de lixo que funciona em várias cidades do município, uma verdadeira estatal. E aí essa hipertrofia de poder cria um poder paralelo, real. E se a gente quer ser correto e honesto na política, nós temos que enfrentar esse problema. Então, é uma boa oportunidade para a gente começar a fazer. Os monopólios, né? Evidente. Agora, uma das possibilidades, então, dessa usina de incineração seria na área continental. Como é que o senhor vê hoje a vocação da área continental? A gente pode dizer que é turística, retroportuária, industrial? Ela não tem uma vocação específica nesse sentido, se bem que
ao considerar a área continental a fortíssima presença, né, do meio ambiente, inclusive com a área de conservação, né, ele acaba condicionando o desenvolvimento das políticas públicas. Nesse sentido, a área continental tem uma forte vocação para o ecoturismo, que eu não entendo por que não é devidamente explorado. É assim, não dá para entender, né? Mas e dá, né? Porque é falta de compromisso com aquelas pessoas que estão lá, são outras prioridades. Veja, quem mora na área continental, vamos pegar aqui a região de Monte Cabrão. Se você ficar doente em Monte Cabrão e não tiver especialidade, que normalmente não tem lá, a pessoa tem que andar 40 quilômetros. Olha a situação. Pegar um ônibus, ir até as barcas, pegar a barca, ir até Santos, em Santos, no centro, pegar ônibus e ir até a Zona Noroeste. Isso é um crime, né, de omissão administrativa. Então, a primeira questão a tratar com a área continental é integrá-la, de fato, às políticas públicas da cidade, porque ela não está integrada. Eu posso dar um outro exemplo. Ali mesmo, no Monte Cabrão, sabe qual é o nível de tratamento de esgoto para aquela cidade? 0. Não tem tratamento de esgoto. E isso com um contrato com a Sabesp e a Prefeitura, que coloca na cláusula, né, contratual o compromisso de dar 100% de tratamento de esgoto para a cidade. Como é que você tem um compromisso contratado dessa ordem, o terceiro contrato mais vantajoso para a Sabesp no Estado, e 0% de esgotamento naquela área? Só tem uma explicação. Aquela área não existe para o gestor público, nem para esse, nem para os anteriores. E aí nós nos propusemos, né, a discutir essa questão, inclusive lá, com o compromisso de que ela tem que passar a existir administrativa e politicamente. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua com o ND Especial Eleições 2020. Não sai daí. Só um minutinho, eu volto já. ND Especial Eleições está de volta. A gente conversa hoje com o candidato a prefeito de Santos pelo PT, Douglas Martins. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre a cidade pós-pandemia. Quem receber a cidade de Santos e qualquer outra cidade da nossa região vai ter grandes desafios pela frente, né? Como é que o senhor acha, então, que o combate à Covid-19 pode impactar esse primeiro ano de governo e como é que o senhor espera receber a cidade se for eleito? A pandemia é um fato. No dia 31 de dezembro de 2020 ela não acaba, porque o ano acabou. Exatamente. A gente está vendo no mundo as intermitências da Covid-19. Num determinado momento a gente assiste, né, as autoridades falando pelo mundo, né, que aquela área está livre de Covid-19 e depois ela tem que fazer a autocrítica para dizer que não está. Nós estamos acabando de ver esse fenômeno, por exemplo, na França. Isso do ponto de vista meramente sanitário. Do ponto de vista da gestão econômica, existe muita desinformação e o eleitor precisa ter isso claro, né? A peça orçamentária que foi para a Câmara dá conta de um orçamento de 3 bilhões e 200 milhões de reais para Santos. Será? Acho que a primeira coisa que a gente tem que questionar é isso. Será? Essa peça foi elaborada em fevereiro, quando ainda não estava consolidada essa situação que a gente vive hoje. Ninguém fala sobre isso. Então é uma ficção essa peça. A atual administração não tratou de corrigir isso. E nem o Poder Legislativo está discutindo isso adequadamente. Então, o que a gente sabe é que para a próxima gestão, essa peça pode ser menor a arrecadação do que a gente tem, e isso aumenta a responsabilidade do poder público com as prioridades. Saúde e educação puxando a fila, né? Então, a gente vê, e eu vejo vários candidatos, né, falar dos seus planos mirabolantes, né, para o futuro, etc. Só que precisa ter orçamento para isso, né?
Não que a gente não deva ter planos para o desenvolvimento da cidade, devemos, mas a gente deve ter senso de realidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer claramente para o eleitorado em Santos, né, é que nós vamos entrar numa economia com uma arrecadação menor e com uma demanda maior. Por quê? Porque a pandemia desempregou e atirou na rede pública de ensino muitas famílias que tinham os filhos na rede particular. E atirou na rede pública de saúde muitas famílias que tinham convênio e agora não tem mais. E esse é um ponto importante, então a gente vai ter uma demanda muito grande, crescente nesses dois segmentos, né? Educação e saúde. E uma das propostas, então, seria talvez reduzir os gastos públicos? Se for dessa forma, como que seria feito? Reduzir os gastos públicos é uma imperiosidade, você tem razão. Mas eu quero aqui demarcar bem por que nós somos oposição a esse governo que está aí. Porque eu acho que tem muitos que se dizem oposição até ao governo, mas não aos métodos e nem à política. A política do atual governo é uma política que transforma política pública em negócio. E quando você transforma política pública em negócio, a sociedade sofre muito com isso. Por quê? Porque as prioridades da política pública, principalmente para aqueles serviços que estão fora do mercado, não são mercadoria. Por exemplo, a saúde, se você não puder pagar, você tem que ter. Então, é só o poder público que responde isso, né? Nesse sentido, a gente precisa rever os contratos da administração pública, inclusive os contratos com as organizações sociais de saúde. Porque, aliás, vários candidatos se acautelam quando recebem essa pergunta. Eu não acho que é só uma questão de se acautelar, eu acho que é uma questão de assumir posição, né? Esses contratos têm que ser revistos. E onde eles forem fonte, né, apenas de lucro e de drenagem dos recursos públicos, eles têm que ser extintos. Essa é uma questão fundamental. E não é uma questão política ideológica, não. É uma imperiosidade de defesa da saúde pública. Então, eu concordo que tem que rever o orçamento. Eu concordo que a gente tem que enxugar, né, o orçamento. Mas é exatamente aí que a gente tem que enxugar. Como é que ficaria, então, a questão do funcionalismo público numa eventual gestão sua? Se mexeria nisso ou a gente está falando em reduzir esses gastos de outra forma? Não estou falando em reduzir os gastos de funcionalismo. Eu fico aqui na mesma pauta, por exemplo, da saúde pública. Quando você terceiriza a saúde pública, né, quando você terceiriza qualquer coisa, uma das fontes poderosas, né, de enriquecimento do contratado é a precarização. Você precariza e é aí que você ganha vantagem, que você tem vantagem. Por quê? Porque, inclusive, as organizações sociais, essas aí da saúde, elas têm que se declarar sem fins lucrativos para ser uma organização social. Agora, isso só no papel, né? Os contratos são milionários. O contrato da Organização Social da Saúde, que faz a gestão da UPA da Zona Leste, começou com 2 milhões, no dia 30 de março agora, e foi revisto dias depois para 3 milhões. E não conseguiu prestar conta para a Câmara Municipal, porque é uma obrigação legal que as OS prestem contas para a Câmara Municipal. Teve suas contas, está com as suas contas ainda abertas, porque não conseguiu prestar contas. Agora, que planejamento é esse? Que assina um contrato de 2 milhões, na sequência vai para 3 milhões e no primeiro quadrimestre do contrato não consegue prestar conta para a Câmara. Então, quando você tem essa realidade para precarizar o serviço público. Mas também precariza o empregado que vem pela OS, porque a precarização, repito, é fonte de lucro. É isso que explica por que você tem belos prédios, uma cidade, uma propaganda eleitoral que sobrevoa a cidade de drone, mas não entra no lugar. Porque se entrar no lugar, vai ver as filas intermináveis, vai ver a revolta do povo, vai ver a má qualidade de serviço prestado, e as pessoas não entendem. Por que a gente tem essa rede instalada e a má qualidade de serviço prestado? É porque a precarização é fonte de renda. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a conversar com o candidato do PT, Douglas Martins. Não sai daí, é um minutinho. A gente volta a ajudar.
ND Especial Eleições 2020 está de volta e a gente conversa hoje com o candidato a prefeito de Santos pelo PT, Douglas Martins. Candidato, gostaria de falar um pouquinho agora sobre a questão da assistência social. Diante desse momento que a gente está vivendo, um momento inusitado, né, onde as pessoas estão precisando muito da ajuda do poder público, como não ter uma população dependente do governo? Não tem como, né? O governo federal está criando, né, um alto contingente de desempregados. Nós tivemos aí um recorde, né, de 13 milhões e 100 mil desempregados no último levantamento feito pela PNAD. Então, essa é uma tragédia social nacional. O que os governos comprometidos com as pessoas podem fazer é desenvolver políticas públicas de assistência e amparo a essas pessoas. Não tem jeito. Porque senão você vai criar política higienista. O que é a política higienista? Você expulsa as pessoas da cidade, porque elas não combinam com a decoração da cidade, né? Aliás, eu vejo muita gente defendendo isso. Isso, além de desumano, é contraproducente, porque você nunca vai conseguir resolver isso assim. Você tem que desenvolver, né, o seu quadro de políticas públicas. E aí está mais um exemplo de que só o Estado pode fazer, né? Então, na minha opinião, o sistema de assistência social, que tem previsão legal bastante consistente, tem também os centros de referência de assistência social, ele tem que ser reforçado para atendimento. Até porque a população de rua tem um perfil muito fortemente marcado por transtornos mentais, transtornos psíquicos, que as pessoas, através do sofrimento social, acabam desenvolvendo, né? E isso é uma questão de política pública, Roberto. E pensar agora em relação à geração de emprego e renda. A gente começou falando, né, sobre a questão do emprego, que está cada vez pior no país, de uma forma geral. A situação aqui na cidade de Santos não é diferente. O que fazer, então, para gerar emprego e renda? Olha, a primeira coisa em Santos a ser feita é defender o emprego que existe. E eu quero aqui, né, deixar muito claro que existe um projeto de reformatação do Porto de Santos que vai desempregar. PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário de Santos, vai trocar, por exemplo, pátio de container por pátio de manobra ferroviária. No caso, pátio de container tem muito emprego, muito valor agregado ali, né? No caso, onde vai ser feita, inclusive a substituição, pode atingir até 6 mil empregos. Se eu trocar isso por um pátio de manobra, eu perderei 6 mil empregos. A autoridade portuária tem esse projeto e a autoridade do município em Santos se calou e se submeteu a ele, né? Então, uma vez que a gente assuma, a gente vai recuperar esse status de igualdade para discutir o Porto de Santos, porque Santos não é um porto com uma cidade, né? É uma cidade com um porto, né? Isso tem a ver com proteger os empregos que já existem. Criar outros empregos passa, inclusive, por incorporar na estratégia política da administração pública a economia solidária, que já existe na nossa região, né, que apresentou propostas para os candidatos. Eu concordo com as propostas que eles apresentaram e pretendo incorporar uma parte importante das propostas dele nas estratégias para a criação de emprego no município. A gente ouviu falar, né, há um tempo atrás, sobre a possibilidade da Petrobras sair da cidade de Santos e se instalar no Rio de Janeiro. Hoje a empresa já fala que isso não vai acontecer, mas se pensou em relação a essas grandes empresas na cidade terem algum tipo de êxodo. Existe alguma proposta de incentivo em relação a empresas de médio e grande porte para a cidade de Santos? Roberta, no caso da Petrobras, isso já aconteceu. O escritório de geologia, que estava ligado ao pré-sal, e o marco regulatório do pré-sal nacionalista e não esse entreguista, né, foi ele que trouxe, né, esse investimento para a cidade. A política de privatização do Guedes, né, e de entrega da Petrobras, né, para as grandes petrolíferas acabou com o emprego na cidade. Aliás, esses representantes políticos, né, aqui, eles não fizeram nada. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, Roberto, eu agradeço a oportunidade, né, de conversar sobre a nossa proposta política, a nossa perspectiva política, a nossa crítica política
nessas eleições, apresentar também a nossa perspectiva de programa profundamente vinculada com as pessoas, né? E dizer que essa eleição é uma eleição muito importante para a gente começar a reverter esse quadro desolador que a gente, infelizmente, se encontra a partir de políticas nacionais que prejudicam os municípios. E eu me disponho a disputar as eleições para trazer essa perspectiva de esperança, né, para quem acredita no que a gente está falando. O senhor ainda tem 10 segundos, quer aproveitar? Eu quero pedir, então, né, que as pessoas confiem e votem na nossa proposta. Eu sou Douglas Martins, candidato do Partido dos Trabalhadores, junto com a Aurélia Rio, candidata a vice-presidente, a vice-prefeita da nossa chapa. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí na campanha. Muito obrigada. Muito obrigado. O ND Especial Eleições fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.